Neste vídeo, apresentaremos as condições de Karush-Kantakar. A forma standard do problema de otimização com restrições de desigualdade que iremos considerar é um problema de maximização com restrições do tipo menor ou igual e com condições de não negatividade para as variáveis de decisão. Qualquer problema de otimização pode ser transformado num problema deste tipo, e aqui ficam algumas das transformações que poderíamos ter que fazer para que tal se verificasse. Num problema de mínimo, podemos transformá-lo num problema de máximo, considerando o simétrico da função objetivo. Se a restrição for de maior ou igual, multiplicando ambos os membros da desigualdade por menos 1, transformamos numa restrição de menor ou igual. Se a variável não puder ser positiva, basta considerarmos o simétrico da variável e essa será não negativa, e por aí fora. Num problema de otimização com duas variáveis de decisão, podemos resolver o problema graficamente, como já o fizemos quando as restrições eram de igualdade. Teremos de encontrar no conjunto de oportunidades o ponto onde a função objetivo toma valor ótimo, ou máximo ou mínimo. Se representarmos as curvas de nível da função objetivo, o problema consiste em escolher o ponto do conjunto de oportunidades que está na curva de nível que corresponde a um valor mais elevado no caso de um problema de máximo ou mais baixo no caso de um problema de mínimo. Vejamos o seguinte exemplo. Comecemos por representar o conjunto de oportunidades que está definido no primeiro quadrante e está limitado pela reta x mais 2y igual a 4 e pela reta 10x mais 4y igual a 20. A região admissível é então o polígono. Encontremos agora a expressão geral das curvas de nível da função objetivo. Trata-se da família de circunferências de centro em 1, 2 e raio igual a raiz de k. O nosso objetivo é encontrar a que tem o raio menor. Assim, podemos verificar que é o ponto que está em cima da reta x mais 2y igual a 4 e em cima da reta perpendicular a essa e que passa pelo centro da circunferência. Ou seja, é a reta de equação. Assim, as coordenadas do ponto obtêm-se resolvendo o sistema. Facilmente se conclui que esse ponto tem coordenadas 4/5, 8/5, sendo o valor ótimo da função objetivo igual a 1/5. Relativamente às duas restrições do problema, podemos verificar graficamente que só uma é satisfeita como igualdade. Trata-se da restrição x mais 2y menor ou igual a 4. A segunda é satisfeita como desigualdade estrita. Dizemos assim que a primeira é uma restrição ativa, sendo a segunda uma restrição não ativa. Vejamos em primeiro lugar o problema simples de apenas uma variável de decisão, que consiste em maximizar f de x e em que a variável x não pode ser negativa. Ignorando a restrição de não negatividade, o problema fica reduzido a um problema de otimização livre. Temos, pois, várias situações que podem ocorrer. Se o máximo de f ocorrer em x asterisco positivo, então também será o máximo da função f condicionada à restrição x maior ou igual a 0. E sabemos que a derivada da função f neste ponto é nula. Se o máximo de f ocorrer em x asterisco igual a 0, então também será o máximo do problema condicionado e também se terá a derivada nesse ponto igual a 0. Mas pode dar-se o caso em que 0 não seja maximizante de f. No entanto, quando estamos a restringir f ao intervalo de 0 fechada mais infinito, se a função decrescer à direita de 0, podemos dizer que esse ponto é um maximizante local. E nesta situação, temos que a derivada no ponto x asterisco é negativa e o ponto x asterisco corresponde ao ponto 0.
Resumindo, o máximo pode ocorrer numa das três situações seguintes. E em qualquer uma destas situações temos que a derivada é menor ou igual a zero, a variável é maior ou igual a zero e o produto da variável pela sua derivada será zero. Esta última igualdade designa-se por condição de complementariedade. Este resultado generaliza-se para um problema com n variáveis de decisão. Assim, as condições de Karuskand-Tucker, quando temos variáveis sujeitas a condições de não negatividade, são: num problema de máximo, a sua derivada deverá ser menor ou igual a zero, a variável obviamente deverá ser não negativa e depois as condições de complementariedade. Considere-se agora o seguinte problema. Queremos maximizar f, sujeito a um conjunto de m restrições de desigualdade do tipo menor ou igual e em que as n variáveis deverão ser não negativas. Se considerarmos yj como sendo a diferença entre o lado direito e o lado esquerdo da desigualdade j, ou seja, podemos reescrever este problema como sendo um problema de otimização com restrições de igualdade e condições de não negatividade. As variáveis y são designadas por variáveis de folga. Ora, um problema com restrições de igualdade e com condições de não negatividade já nós sabemos resolver. Assim, e começando por escrever a função lagrangiana deste novo problema, podemos dizer que relativamente às variáveis de decisão x, as condições de Karuskand-Tucker são, pois todas deverão ser não negativas. Relativamente às variáveis de folga, os y's, as condições de Karuskand-Tucker são também, pois todas as variáveis de folga deverão ser também elas não negativas. Mas vejamos com alguma atenção as condições relativas às variáveis de folga. A primeira condição diz-nos que a derivada da Lagrangiana em ordem à variável yj deverá ser menor ou igual a zero. Mas isto é equivalente a dizer que o simétrico do multiplicador de Lagrange associado a essa restrição deverá ser menor ou igual a zero. Ou seja, que esse multiplicador deverá ser não negativo. Por outro lado, a segunda condição, em que exigimos que a variável de folga seja não negativa, é o mesmo que dizer, ou seja, a própria restrição. E por último, a condição de complementariedade. Ora, este produto só é zero se a variável de folga for zero ou se esta derivada for zero. Como já reparamos, dizer que a variável de folga é zero é o mesmo que dizer que a restrição é satisfeita como igualdade. Por outro lado, dizer que a derivada é zero é o mesmo que dizer que o multiplicador associado a esta restrição deverá ser zero. Assim, podemos traduzir as relações de complementariedade relativamente às variáveis de folga como sendo ou a restrição é ativa ou o multiplicador de Lagrange é zero. Obviamente, as duas coisas podem ocorrer em simultâneo. Resumindo, para um problema de maximização com restrições do tipo menor ou igual e com as variáveis de decisão a terem que ser não negativas, as condições de Karuskand-Tucker são as seguintes. Relativamente às variáveis de decisão, a derivada da Lagrangiana em ordem a cada uma delas deverá ser menor ou igual a zero. Obviamente, elas deverão ser não negativas e depois as condições de complementariedade. Relativamente às restrições, elas deverão ser satisfeitas, o multiplicador de Lagrange associado deverá ser não negativo e depois o multiplicador de Lagrange é zero ou a restrição é satisfeita como igualdade, não esquecendo que poderemos ter as duas situações a ocorrer em simultâneo.
Vejamos então para o seguinte exemplo quais são as condições de Karuskand-Tucker. Teremos em primeiro lugar que definir a função lagrangiana. Comecemos então por escrever as condições de Karuskand-Tucker para as variáveis de decisão x e y. E agora, as condições de Karuskand-Tucker relativas às três restrições. Temos então um conjunto de 15 condições que definem as condições de Karuskand-Tucker para este problema. Então, e se o problema não estiver na forma standard? Vejamos agora quais são as alterações que as condições de Karuskand-Tucker sofrem quando o problema não está na forma standard. Vamos começar por escrever as condições de Karuskand-Tucker associadas às condições de não negatividade. Se temos uma variável de decisão que está sujeita a uma condição de não negatividade num problema de máximo, as condições de Karuskand-Tucker para essa condição de não negatividade são, como anteriormente já vimos, as seguintes. Se o problema for de mínimo, a alteração a estas condições é apenas relativa ao sinal da derivada da Lagrangiana em ordem à variável. Se a variável de decisão não estiver restrita em sinal, ou seja, se x é livre, então a condição de Karuskand-Tucker é simplesmente a derivada da Lagrangiana em ordem a essa variável ter que ser zero, tal como acontecia antes da introdução das condições de não negatividade. Relativamente às restrições, iremos verificar que o sinal de lambda dependerá de se estar num problema de máximo ou num problema de mínimo, e ainda do tipo de restrição que estamos a considerar, tipo menor ou igual, do tipo maior ou igual ou de igualdade. Comecemos por relembrar a interpretação que fizemos do multiplicador de Lagrange. Por aplicação do teorema do envelope, concluímos que lambda é a variação verificada no valor ótimo da função objetivo quando variamos o termo independente da restrição a que ele está associado. Ou seja, assim, e tendo presente esta interpretação, qual deverá ser o sinal de lambda associado a uma restrição do tipo menor ou igual num problema de máximo? Para ajudar na resposta desta questão, considere-se o seguinte exemplo. Considere-se uma turma com 12 alunos. Os números indicados junto de cada um destes alunos diz respeito à sua idade. Suponhamos que queremos considerar apenas os alunos com idade inferior ou igual a 20 anos. Assim, o conjunto de oportunidades é apenas o conjunto dado por estes 7 alunos. Suponha-se também que pretendemos encontrar o aluno mais alto e que esse aluno é o seguinte. Se aumentarmos o valor máximo da idade para 21, o conjunto de oportunidades aumenta também, passando agora a ser, ora, das duas uma, ou a pessoa mais alta continua a ser o indivíduo que nós encontramos, ou passa a ser um destes de 21 anos que entraram. Assim, podemos dizer que nesta situação, num problema de máximo com uma restrição de menor ou igual, o lambda deverá ser maior ou igual a zero. Suponhamos agora que queremos encontrar a pessoa mais baixa dentro deste conjunto de alunos, mas com idade menor ou igual a 20. E essa pessoa é este aluno. Ora, se passarmos a restrição da idade para menor ou igual que 21, estes 4 alunos passam a fazer parte do grupo. Assim, das duas uma. Ou a pessoa mais baixa continua a ser a que nós tínhamos originalmente, ou passa a ser um destes 4 alunos. Nestas condições, o valor da altura mínima diminui, por isso o lambda é menor ou igual a zero. Se a restrição for do tipo maior ou igual, como deverá ser então o sinal de lambda? Voltemos à nossa turma e pensemos que, como restrição, queremos que a idade seja maior ou igual que 19. Assim, não estaremos a considerar os seguintes 2 alunos. Procuramos a pessoa mais alta e verificarmos que se trata deste aluno. Se modificarmos agora a nossa restrição para que a idade seja maior ou igual a 20, deixamos de considerar também os alunos com a idade igual a 19.
Neste caso, a pessoa mais alta continua a ser a mesma, mas poderia-se ter dado a situação em que a pessoa mais alta não verificasse a restrição que nós estamos a considerar. Podemos então dizer que, neste caso, o ótimo ou se mantém ou piora. Por isso, num problema de máximo, o lambda associado é menor ou igual a zero e num problema de mínimo será maior ou igual a zero. Resumindo, como que numa desigualdade do tipo menor ou igual, aumentar o valor de b faz com que o conjunto de oportunidades aumente, o que se traduz por ou o ótimo mantém-se ou o ótimo melhora, num problema de máximo o lambda vem maior ou igual a zero e num problema de mínimo o sinal do lambda é menor ou igual a zero. Pelo contrário, numa restrição do tipo maior ou igual, se aumentarmos o valor de b, vamos diminuir o conjunto de oportunidades, o que implica que o ótimo, ou pior, ou mantenha-se. Assim, num problema de máximo, o sinal do multiplicador de Lagrange será menor ou igual a zero, num problema de mínimo maior ou igual a zero. No caso de termos uma restrição de igualdade, o lambda associado é livre. Assim, ou seja, não se faz qualquer restrição ao sinal que lambda possa tomar. Fechamos agora, para o seguinte exemplo, quais são as condições de Karuskantaka. Comecemos por escrever a Lagrangiana. As condições de Karuskantaka associadas à variável x é apenas uma, pois não existe qualquer tipo de restrição sob o sinal da variável de decisão x. Relativamente à variável de decisão y, serão 3. Relativamente às duas restrições, temos as seguintes. Temos então um conjunto de 10 condições de Karuskantaka para este problema. Deixo-vos o seguinte exercício como desafio. Hello, I think it's time for a good cup of romantica. Miss Piggy, you could end up locked inside. Now's your chance to save your hide. Oh, gentlemen, I did not know. It's a crime to steal the show. Tell us how the art was taken. If you want to save your bacon, I haven't seen your missing art. All I've stolen is audience hearts. we'll catch the swine that did this job. Give him the pit puns, creep. Don't jump in a lake. That's my suggestion. Thank you, Piggy. No more questions.